queridos? Espero que esteja tudo bem com vocês, seus familiares, seus amigos, todos com saúde. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia muito boa, uma alegria. Mas antes de eu falar sobre o assunto, vocês vão dar um like esperto aí pra gente, comentar, compartilhar, levar cultura, levar luz, levar conhecimento para todos os seus amigos. Lembrando que todas as sextas-feiras nós temos vídeos novos aqui no canal Sobrevivência em Livros. Então, meus amigos, a conversa de hoje é justamente sobre o canal Sobrevivência em Livros. O que me motivou a criar este canal? Eu tenho um projeto que há muito tempo desenvolvo em escolas públicas, também em escolas particulares e mesmo nas faculdades, que é um projeto de estimular o hábito da leitura. Nós vivemos num país em que o hábito da leitura por habitante ano é de 2,5 livros, ou seja, eu costumo brincar que a pessoa lê 2 livros por ano e para na metade do terceiro. Então, eu percebendo a dificuldade dos alunos em relação à leitura, à prática da leitura, a leitura oral, a falta do hábito de leitura, a interpretação, a redação, como é que você pode cobrar a escrita de um aluno que não tem a prática da leitura? Não tem como, se ele não estiver antenado com toda a aldeia global que nos circunda. É o mesmo que você pedir para uma pessoa resolver uma equação se ele não sabe números. Como é que ele vai resolver aquela equação? Então, há muito tempo eu desenvolvo nas escolas um projeto que se chama Sobrevivência em Livros para a construção do diálogo, inclusão social, democracia educativa e igualdade cidadã de alunos da rede pública através de práticas ativas de leitura em sala de aula. O nome é bastante grande, né? Mas ele abrange todo o conceito que está em volta do projeto. Eu lanço mão de metodologias como Montessori, Waldorf e a famosíssima Escola da Ponte, uma metodologia criada em Portugal. Em breve nós vamos falar sobre a Escola da Ponte. E eu faço uma dinâmica muito interessante com os alunos que não deixa a gramática de lado. Então eu aplico a gramática também aos textos com os alunos. Então está tudo interligado. E as metodologias ativas de aprendizagem são práticas que estão inseridas, que lançam mão de todo um contexto do século XXI em que os nossos alunos estão inseridos. Se eles têm acesso à tecnologia, se eles têm acesso a todos os sites possíveis de edição de texto, edição de imagens, edição de áudio, por que não trazer esses recursos também para dentro da sala de aula? Então, eu utilizo laboratório de informática, sento com eles, mostro como fazer também planejamentos científicos, textos científicos com as normas da ABNT. Eu não preciso entrar no mérito da ABNT e redigir todas as normas no quadro. Eu mostro para eles como é que faz. Então é muito simples. A dinâmica, se eu tenho um assunto, eu quero estudar com eles de variações linguísticas, eu monto ilhas, grupos dentro da sala de aula e cada um vai falar sobre variações linguísticas. Aqueles grupos vão estudar, por exemplo, variação linguística regional. O outro grupo, ao mesmo tempo, vai estudar a variação histórica, variação linguística histórica. A outra, a variação linguística dentro de um grupo social. A outro, estrangeirismos. E enquanto essas ilhas estão estudando entre si, toda a sala está conectada em um conhecimento único. E quando terminarem de fazer os debates entre si, eu começo a perguntar o que eles entenderam de cada um desses tópicos estudados. Toda a turma está envolvida em um projeto. Esse é um grande aprendizado para todos nós, entre alunos e professores. E é isso que eu trago para dentro de sala de aula. Eu utilizo o laboratório de informática, a biblioteca,
o refeitório, o jardim das escolas. Essa é a minha prática. Fazemos rodas também de leituras dentro de sala de aula. Chegava, marcava a biblioteca, que é o coração da escola. Chegava lá na data marcada, com todos os multimeios que são os data shows, os projetores, rádio, pendrive, tudo para fazer com que a aula pudesse render, pudesse ser dinâmica, pudesse ser, como eles falam, diferentes. Chegava lá, estava a biblioteca ocupada por uma outra professora, uma outra equipe, eu não poderia usar isso, causava uma frustração em mim e nos alunos. Detalhe, não chamo aulas, são encontros, e esses encontros eu vou ouvir os alunos, que não são alunos, eu aprendo com eles, somos todos alunos da vida. Esse é um conceito que a gente tem que ter em mente. Todos nós aprendemos. Já tem aquela questão de faixa etária. Por que um aluno de 18 anos não pode aprender alguma coisa com um de 12 e o contrário? Então, temos que ter essa consciência de que vivemos e vamos permanecer vivendo e conectados com pessoas de diferentes faixas etárias ao longo da nossa vida. Eu não vou trabalhar numa fábrica com todo mundo com 40 anos, 45 anos. Eu não vou trabalhar numa empresa high-tech com todo mundo de 40 ou 45 anos. Eu sempre vou trabalhar com pessoas de faixas etárias diferentes. Alguém tem 33, o outro tem 30, o outro tem 27, o outro tem 45, o outro tem 52. É assim que é a nossa vida. E as escolas são projetadas no Brasil como se fossem caixinhas, que em cada gaveta tem uma turma. E a área do conhecimento, como é que fica? Cada um tem uma realidade diferente, cada um tem um conhecimento diferente. E é o que eu falo para os alunos, o conhecimento é como se fosse uma peça de quebra-cabeças. Um coloca uma pecinha, o outro coloca uma pecinha e nós vamos montando a nossa imagem, a imagem daquele quebra-cabeças. A última peça só é colocada quando a gente parte desse mundo. Então é esse conceito, é esse pensamento que a gente tem que ter. Olhar para o outro e saber que eu posso aprender com ele também. Eu sempre mandei esse projeto para as secretarias regionais de ensino, mandei para a Secretaria Estadual de Ensino e nunca obtive uma resposta. Nunca nenhuma direção me ajudou, nunca nenhuma supervisão escolar me ajudou. Eu sempre trabalhei sozinho. E agora eu queria trazer uma boa notícia. Pela primeira vez, uma direção me deu apoio, uma supervisão me deu apoio. Então, todas as sextas-feiras, na escola que eu trabalho, vamos sair também da sala de aula para fazer os nossos círculos, os nossos debates, pensarmos sobre um texto a ser lido. Por que não o mito da caverna, de Platão? Por que não um trecho de um livro de Kafka? Por que não um trecho de um livro de Machado de Assis, de Clarice Lispector, de Stephen King? Por que não? Então sempre vamos trazer um fragmento, ou um texto completo, um conto de Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, um poema de Fernando Pessoa, de Carlos Drummond de Andrade. Então sempre vamos fazer o nosso encontro dessa forma. E as metodologias ativas de aprendizagem fazem com que os alunos participem efetivamente como protagonistas daquela lição, daquele encontro que está acontecendo. E principalmente a cultura maker, que é a cultura que ele vai produzir o seu próprio conteúdo, o seu próprio trabalho. Por exemplo, se a gente tem que trabalhar um livro, por que não um trabalho escrito, como eu sempre cobro dos alunos, e uma apresentação? De acordo, evidentemente, com o projeto pedagógico. O que interessa é o conhecimento adquirido pelo aluno, é o fazer do aluno, é a participação ativa do aluno. E são essas as propostas que as pedagogias Montessori, Waldorf, Escola da Ponte propõem para os professores e alunos nesses encontros, nessas oficinas de trabalho. E ali sempre serão discutidas as temáticas.
Então, voltando à questão da apresentação, cada um vai fazer a apresentação, ele vai me apresentar um trabalho escrito da temática. Vamos imaginar que estamos estudando sobre um livro A Metamorfose de Kafka. Ele vai fazer um projeto escrito sobre a metamorfose, como ele vai fazer a apresentação do autor, as visões que ele teve, as impressões que o grupo teve sobre a obra lida, e depois ele vai fazer a apresentação, vai apresentar o que é a metamorfose. E para cada grupo que eles criaram dentro da sala de aula para a execução do trabalho, eu tiro um tema. Então cada um vai ter que ter uma ótica, aí vem a questão também de ajudá-los na interpretação sobre um livro. A metamorfose é muito interessante, nós temos vários temas ali. O diferente, como a sociedade trata aquele que é diferente, como a sociedade, o núcleo familiar, trata aquele que tem deficiência física, a questão daquele que trabalha para sustentar a família, o interesse pessoal que se tem em relação a um ser humano, ou seja, a coisificação, enquanto ele me interessa, enquanto eu tiver interesse por aquela pessoa, ele serve. Quando ele não quando ele encontrar uma dificuldade que ele não pode mais me sustentar, a atender os meus interesses, ele não presta mais e eu descarto. Exatamente ao contrário que Martin Buber fala em seus livros. A coisificação do ser humano, quando não se precisa mais dele, embrulha-se como se fosse uma bolinha de papel e arremessa no lixo. Então eu vou vendo os temas que existem naquela obra e atribuo para cada grupo formado dentro daquela classe. E eles vão trabalhar dentro daquela visão. O Diário de Anne Frank, por exemplo, vamos trabalhar a história, como era a questão da educação na época do confinamento. Nós passamos por um confinamento recentemente por causa da Covid. Como foi a questão da puberdade feminina, como ocorreram as relações pessoais interfamiliares e fora do núcleo familiar, numa época de conflito e confinamento também, como as notícias eram recebidas naquela época, na década de 1940. Então tem várias temáticas que podem ser distribuídas para os grupos trabalharem. Assim, a gente também trabalha a dinâmica da interpretação, como eu falei anteriormente. Então nós temos que ter esse dinamismo. E como é que eles vão apresentar? A apresentação é a parte criativa deles, que vem a parte maker. Eles podem apresentar um teatro. Eu trabalhei em uma escola onde havia um grupo na minha sala, um grupo de alunos na minha sala, que fazia parte de uma trupe de teatro da cidade. Esses alunos resolveram fazer a apresentação do Diário de Anne Frank encenando. Um outro fez um telejornal. Olha só que interessante. Eles fizeram um telejornal. Então fizeram uma bancada. Eles tinham que trabalhar sobre a parte histórica. Olha a imaginação. Eles fizeram uma bancada, colocaram dois apresentadores, eram um rapaz e uma aluna, e projetaram do lado, toda vez que tinham que fazer a chamada da reportagem, projetaram do lado as imagens que eles gravaram na cidade. E foi muito interessante porque encontravam as pessoas na rua, eles paravam as pessoas na rua, como os repórteres fazem. E perguntavam, você já ouviu falar do Diário de Anne Frank? Aí a pessoa respondia, sim, não. De acordo com o contexto, a conversa ia seguindo, a entrevista ia seguindo. Então, isso é o lado criativo, essa é a dinâmica. Nós devemos, pelo menos eu acho, que eu fazendo esse trabalho é muito interessante, porque cria esse elo de afeição à literatura, afeição ao estudo gramatical, sem que se perceba. Não precisa torturar, pelo menos é o meu ponto de vista. Não estou falando para ninguém trocar a sua metodologia. O que dá certo para mim pode não dar certo para outro professor. Isso é ponto pacífico. Da mesma forma que uma outra metodologia pode não dar certo para mim. Cada um sabe os caminhos que vão seguir pela educação. Quais são as suas estratégias? Então, os alunos têm uma possibilidade muito grande
de se enriquecer com este conteúdo estudado, seja ele na parte da gramática, seja ele na parte da leitura, seja ele na parte de uma produção textual. Eu trabalhei com os alunos recentemente, produção de currículo. Produção de currículo. Vamos fazer um currículo, olha só, peguei do dia a dia, trouxe para dentro da sala de aula e todo mundo interessado em produzir o currículo. Como é que a gente faz o currículo? Como é que a gente se comporta em uma entrevista de emprego? Isso é enriquecedor, trazer do cotidiano algo para ser estudado. Outro também, uma receita culinária. Nós vimos ali, percebemos que tem a parte de ciência, física, química, tem a parte de matemática, tem a própria estruturação do texto, a redação do texto. Ela é dividida em duas partes. Então, já que a gente tem que trabalhar tipologia textual, a gente parte de referências que eles têm dentro da sua vida diária. E isso enriquece até chegarmos ao ponto que desejamos. Como é que é um texto em prosa? O texto em prosa é aquele estruturado em parágrafo. E o texto poema é aquele estruturado em versos e estrofes. Isso fica enriquecedor. É assim que eu faço o diálogo com eles. E mais uma vez, eu gostaria de deixar registrado aqui a importância de um apoio da diretoria. A vice-diretora, a diretora, a supervisora estão me apoiando no projeto. E isso é muito importante dentro de uma escola. Eu agradeço a minha diretora, agradeço a minha vice-diretora e agradeço a minha supervisora. Através delas, posso realizar o trabalho juntamente com os alunos nos encontros que nós temos quase que todos os dias. E os nossos encontros, os temas dos nossos encontros vão fluindo. Gostaria de deixar registrado também que é possível trabalhar com os alunos a questão de produção de imagens, editoração de áudios, editoração de vídeos através do site canva.com. Tem projetos sociais muito interessantes chamado Coliga. Você pode encontrar o Coliga digitando da seguinte forma: co.liga. Digita lá no oráculo do Google que você vai encontrar e indicar para os seus alunos projetos como esses. Nós temos que encontrar meios de envolver os alunos nesses projetos que são muito interessantes. E isso faz com que as nossas aulas sejam dinâmicas, embora a gente desprenda uma energia muito grande em relação a esses trabalhos, mas é compensador, é enriquecedor. E gostaria de deixar registrado aqui também que participei do movimento LED, Luz na Educação da Rede Globo. Então, recebi 2 certificados da participação agora de 2022-2023 no movimento LED da Fundação Roberto Marinho. Então, esse projeto é um projeto que não era visível na Secretaria de Educação, não era visível na Secretaria Regional de Educação. Apesar de eu ter mandado, nunca obtive resposta nenhuma. E a partir desse projeto, eu tive a ideia de criar o nosso canal Sobrevivência em Livros. E é através desse canal que eu tenho visibilidade para discutir literatura, discutir os livros, indicar os livros. E assim eu tenho possibilidade de falar das áreas nos quais eu me formei. Literatura, língua portuguesa, hebraico, cultura judaica e cabalá. São esses temas que eu trago para o canal Sobrevivência em Livros. O canal foi formado o ano passado, em 2022, para ter a visibilidade. E aqueles que seguem, fizeram a sua inscrição, eu sou muito grato. Este não é um projeto para monetização, não viso monetização. O meu intuito é levar educação, levar luz, levar conhecimento, levar cultura, assim como eu falo no início dos nossos vídeos, dos nossos encontros. Então, essa é a ideia. Sempre fazer com que as pessoas possam debater. Agradeço os comentários aqui dos participantes Jonas Santana, Elânia Mendes, a professora Elânia Mendes, do Antoni e de outros que participam e deixam seus comentários aqui. Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado à minha diretora, obrigado à minha vice-diretora e à minha supervisora também. Um forte abraço a todos, Shabbat Shalom Mevorach
e uma semana de presença divina a todos. Forte abraço, valeu!